Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Vamos agora começar a estudar os verbos em japonês. E os verbos, eles são ações, né? Correr, beber, sentar, caminhar e assim por diante. E começando a entender os verbos, a nossa gama de entendimento da língua japonesa vai crescer substancialmente, porque a maioria das frases contém verbos, né? Então a gente vai dar um salto grande. Ao mesmo tempo é um estudo um pouco longo, né? A gente vai passar várias aulas aqui falando sobre verbos, mas você vai ter um salto muito grande e depois de aprender os verbos, dá para dizer que você já tem uma noção geral da estrutura da língua japonesa. Dá para dizer até que você já desvendou a língua japonesa quase que por completo. Porque o estudo daqui para frente é simplesmente peculiaridades e mais detalhes em cima do que a gente já aprendeu, ok? Uma característica marcante do japonês é o fato do verbo estar quase sempre presente no final da frase. Você já notou isso quando a gente falou das afirmações, das afirmações no passado, das negações no passado. O que determinava se era uma afirmação, uma negação, uma pergunta, sempre estava no final. Lembra? O des, janai, deshita, datta e assim por diante. Estava sempre no final. No japonês, nós primeiro contextualizamos. Primeiro falamos quem, onde, como, com o que, a partir de onde, em que. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente contextualiza quem faz a ação, onde faz a ação, em onde faz a ação, a partir de onde faz a ação, até onde a ação acontece. Primeiro a gente traz essas informações e no final nós concluímos dizendo de fato qual é a ação realizada. Esse é o pensamento japonês, ok? No pensamento japonês, a gente tem esse sentido de criar um contexto através das informações e depois nós concluímos com o verbo. Obviamente vai ficar muito mais fácil você visualizar isso na prática, na hora que entrarem as frases de exemplo, ok? Agora, um outro conceito é que no português nós chamamos os verbos, o nome dos verbos, a forma padrão deles, de infinitivo. Então, você não consegue encontrar num dicionário algo como, por exemplo, cantei. Né? Você encontra o verbo cantar, é o nome do verbo. Esse é o infinitivo do verbo. Você não encontra no verbo, por exemplo, no dicionário, algo como comprado. Você encontra comprar. Comprado é uma flexão do verbo comprar, é uma conjugação. Né? No japonês, o nome dos verbos é justamente forma de dicionário. Essa é a forma padrão, essa é a forma inicial deles. É assim que nós encontramos ele no dicionário, como o próprio nome diz. Ok? Então ele é um pouco equivalente ao infinitivo do português. Eu digo um pouco porque tem algumas diferenças, tá? A gente não pode chamar ele de infinitivo porque, diferente do português, ele, nessa forma, ele é usado no presente e de forma afirmativa. Ok? Então, os verbos na forma de dicionário são todos afirmativos e estão no presente. Se você criar frases com eles, elas estarão no modo informal. A gente vai ver daqui a pouco frases com ele, tá? Eu vou apresentar para você os primeiros verbos em japonês, só como exemplo para você começar a se familiarizar com a existência disso. Então, primeiramente, um verbo para você jamais passar fome no Japão, uma necessidade básica do ser humano. Taberu. Taberu significa comer. Entretanto, apesar de estar traduzido como comer, ele pode ser usado numa frase como, por exemplo, come ou como. Isso porque, já trazendo um conceito para você, no japonês,
o verbo não flexiona de acordo com a pessoa. Lembra a atividade escolar que a gente fazia? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos. Estamos aqui flexionando o verbo comer no presente, né? Sempre de acordo com a pessoa. No japonês não faz diferença, é taberu. Eu, taberu. Você, taberu. Ele, taberu. Tá? Obviamente estou misturando aqui os dois idiomas para você entender o conceito. Tá bom? Ele não flexiona de acordo com a pessoa. E aí, como eu disse, o verbo na forma de dicionário, ele está aqui na forma de dicionário, mas ele também está no presente, né? Independente da pessoa. Então, a tradução, a gente coloca comer, mas pode ser come, como, a ação acontece agora, né? No presente. Outro exemplo, nomu, nomu significa beber. Olha só em hiragana, nomu, formado por um kanji, né? Aqui tem o furigana, que representa a leitura desse verbo. E aqui temos um hiragana no final. Nomu significa beber. Novamente, pode ser traduzido como bebo, bebe, bebemos, né? Ele não muda de acordo com a pessoa. Outro verbo, iku. Iku significa ir, ok? Iku. Ele é formado por um kanji e aqui um hiragana no final. Outro exemplo, hashiru. Hashiru significa correr. Hashiru, correr. Novamente, formado por um kanji e no final um hiragana. E por final, o verbo suru. Ok? Suru significa fazer. Padrões para você observar aqui. Boa parte dos verbos em japonês, não todos, é formado por um começo em kanji e um final em hiragana. Ok? Todos os verbos, aí é regra, o final dele é em hiragana. Só que alguns aqui no começo é kanji, alguns outros são hiragana. Como, por exemplo, esse último aqui, suru. Ele é 100% em hiragana. Ok? Isso porque todos os verbos do japonês terminam com uma dessas letras aqui, uma dessas sílabas, né? Cada um desse aqui tem um hiragana equivalente. Então, todos os verbos terminam ou com su, ku, gu, tsu, mu, bu, nu, u, ou então ru. Todos, ó. Termina com ru, ru, ku, mu, ru de novo. E outros exemplos que a gente pode encontrar que terminam com uma dessas sílabas, né? Sempre um hiragana no final. E são estes sons do final que são alterados na hora de flexionar o verbo para os tempos verbais e formas verbais que existem na língua japonesa. Sabe aquele conceito de radical? Radical do verbo? Não sei se você lembra disso da época da escola, mas é aquela parte que não muda, né? Mesma coisa aqui, ó. Essa parte nunca vai mudar. O que muda é aqui. Essa parte nunca vai mudar. O que muda é o hiragana do final. É sempre o hiragana do final que muda para flexionar o verbo. Ok? Exemplo como esse, que tem 2 hiraganas aqui. É só esse aqui que muda. É o hiragana do final, que é uma dessas sílabas aqui. Ok? No português, todos os verbos terminam com ar, ir, né? Amar, beber, partir. E aí a flexão muda de acordo com o final, né? É um pouco parecido com o japonês. No japonês, todos os verbos terminam com uma sílaba da turma do u, né? Uma das sílabas terminadas em u. Su, ku, gu, tsu, mu, bu, nu, u. E por fim, ru. Só uma observação aqui antes da gente terminar. O des que a gente aprendeu não é um verbo, apesar de ficar fácil entendê-lo como um verbo, né? Na hora que a gente está estudando, no começo, e você não tem muita base, você não estudou os verbos, é mais fácil tratá-lo como um verbo, né? Então, no começo dos estudos, a gente apresentou várias frases com sentido de ser. Para isso, usamos a expressão des, né? Em português, o ser é um verbo, né?
Eu sou, você é, ele é, nós somos e assim por diante. Em japonês, gramaticalmente falando, o des não é um verbo. Vários materiais didáticos chamam ele de cópula, né? Eu sei que essa palavra não é muito comum, a gente não sabe o que é, a maioria das pessoas, tá? Mas ele não é um verbo. Então, ó, saber esse nome não faz tanta diferença. O importante é você entender que ele não segue as regras dos verbos que a gente vai ver daqui para frente. Ele segue as regras que já foram apresentadas, né? Do janai, janakata, desta, data, tudo isso que a gente viu são as regras que ele segue, ok? As frases com sentido de ser seguem um padrão diferente, conforme já vimos aqui nesse material, com as afirmações com sentido de ser, tá bom? Isso foi uma introdução a respeito dos verbos. Nós vamos começar a ver agora mais frases, vamos ver mais flexões, né? Vamos fazer um estudo inicial, formar uma base em você de entendimento sobre os verbos bem sólida daqui para frente. O que a gente tem daqui para frente é praticamente um curso de verbos, tá? Vão ser muitas aulas, vai com bastante calma, não precisa bitolar em tentar decorar as coisas, busque entender o que eu estou falando, entender os conceitos que eu estou apresentando, tá bom? Bons estudos para você. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!